Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, coloque aqui embaixo sua necessidade, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo de 1 a 7 e o versículo 10. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigia os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei de Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos, 7 anos e depois 6 meses sobre Judá em Hebrom, e tem 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus e habitavam aquela terra. Esses disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queria dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 88, 89. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um rei, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 3, versículo de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe do demônio ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã,
Jesus nos fala nesse Evangelho a respeito do pecado contra o Espírito Santo. O pecado do Espírito Santo, ele é fruto da maldade dos mestres da lei, da falta de entendimento dos fariseus, dos anciãos. Porque faltava a eles a sabedoria. Faltava a ele viver melhor a palavra. Porque foi Jesus que veio visitar a nossa terra. E com tudo aquilo acontecendo, Jesus diz: todo o pecado nesta terra será perdoado. As nossas faltas, as nossas maldades, as nossas omissões, as nossas indiferenças. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus, daquele que não se arrepende, não será perdoado. Eu e você, nós vamos chegar um dia diante de Deus. E muitos pecados que praticamos, Deus vai nos redimir. Vai ser misericordioso comigo e com você. Mas o pecado, qualquer seja o pecado da blasfêmia, o pecado da dúvida, o pecado da incerteza, da desconfiança, o pecado da busca do maligno, esse pecado que duvida do poderio de Jesus, esse não será perdoado. Porque esse pecado, ele é fruto de um coração invejoso, de um coração descrente. Esse pecado da dúvida, esse pecado não será perdoado. Muitas vezes eu e você, nós não machucamos os nossos irmãos. Destruímos vidas, levantamos falsos, derrubamos templos interiores e não entendemos que estamos machucando o próprio Deus. A liturgia de hoje é um chamado para mim e para você. Nós devemos nos arrepender, devemos pedir perdão, reconhecer que Jesus está no outro e que somos templo desse Deus. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Eles diziam que os portentos, os milagres que Jesus fazia era por força de Beelzebul, de outro demônio. Que nada que Jesus fazia era divino. Olha só, que tristeza a cegueira humana. Pior ainda a cegueira daqueles que não querem enxergar. Hoje, a perícope que fala no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, nós contemplamos claramente a unção de Davi por Samuel. Assim como Jesus, da mesma forma que ele veio, vem Davi também para assinalar o destino de Israel e apacentar o seu povo. Essa é a missão de Jesus, apacentar e salvar o seu povo. Então eu e você somos chamados a ver Deus em todas as coisas. Jesus é a palavra que nos salva. É o que fala hoje o salmista no Salmo 88 e 89. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Deus, nosso Senhor. Por mais que o pessoal acusasse Jesus, como fala Marcos hoje no capítulo 3, por mais que falassem que Jesus estava possuído pelo demônio, por Beelzebul, por mais que dissesse que não era Deus, Jesus não era Deus, hoje a humanidade, ontem e hoje, reconhece o senhorio de Jesus. Ô diácono, todos esses milagres, todos esses portentos, por que eles acusavam Jesus? Porque Jesus era Deus, porque Jesus perdoava os pecados, e eles não aceitavam essa proposta do céu. Eles diziam que era por Beelzebul. E
coração difícil, quando o coração aperta, quando a mente é suja, como fica difícil provar um para o outro que estamos falando a verdade. E eram sacerdotes, anciãos, fariseus que sabiam o domínio da lei, conheciam os livros, a Torá. Eles viam que tudo que Jesus fazia, tudo que os profetas anunciaram, era confirmado por Jesus, mas eles não queriam aceitar essa verdade. Muitos tinham gosto ruim. É como a gente muitas vezes sabe que uma coisa é certa e diz que é errado. Não se dobra, porque repudia, não quer se converter. Jesus, ele só quer fazer a mim e a você feliz. Ele veio para nos salvar. Ele veio para mostrar para mim e para você o rosto de Deus. Então, nessa liturgia, somos convidados a pedir a Jesus a graça. Peçamos a Ele, Senhor, perdão, Senhor e meu Deus, por todo o pecado praticado contra Jesus, pelas minhas dúvidas, pelas minhas omissões. Eu me arrependo, Jesus, enquanto é tempo, para que eu possa ser perdoado e salvo por Ti. Somos convidados, meu irmão, minha irmã, a chegarmos diante de Deus, sem nenhuma blasfêmia, sem nenhum erro, sem nenhuma mentira, influenciada por ninguém. Porque o bem tem o nome, Jesus Cristo. Que Ele nos salve. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.